A gente começa com uma entrevista gravada com a advogada do Ciran, a Stephanie Parrilha. Ela fala de um assunto que vem ganhando espaço tanto na cidade quanto no campo. E olha, é muito interessante para o produtor rural. Holding. Explica pra gente o que é holding rural. Holding, ela advém de um verbo do inglês que significa sustentar, segurar. Então, o que é a holding na prática? Todo mundo pergunta o que é isso. A holding nada mais é do que uma empresa que ela é criada com a finalidade de gerir um empreendimento, seja ele rural, seja ele urbano. O nosso estudo, ele é voltado para a holding rural, em que há uma propriedade rural, em que há gestão de negócios, ocorrem empreendimentos, existem contratos e que tudo isso vai ser integralizado numa pessoa jurídica. Então, tudo que estava em nome da pessoa física, do produtor rural, do empresário rural, ele vai passar para essa empresa. Tudo vai ser integralizado por meio de cotas. Então, a gente explica isso de uma maneira bem fácil, bem facilitada. Tem uma fazenda, tem maquinário, tem produto, tem contrato, tudo isso está no nome da Stephanie. Agora, tudo isso vai passar para o nome da empresa, né? E nós vamos dividir isso em cotas. E essas cotas serão distribuídas ou não, a depender da vontade de cada um, para a família. E isso facilita a gestão do negócio. Então, nós temos ali uma concentração de capital, né? E vai facilitar toda a gestão do negócio. Então, há uma organização tributária, uma organização patrimonial e uma organização sucessória, caso seja já a vontade do produtor em dividir essas cotas em vida. A administração vai permanecer com ele, com a esposa, dependendo do caso. Mas a gente já consegue fazer a distribuição dessas cotas em vida e aí facilitar o processo de inventário quando do falecimento desse produtor. Essa é uma tendência no agronegócio brasileiro? É uma tendência. A gente já verifica que em grandes cidades isso já é muito comum. Aqui no interior ainda é um pouco difícil falar, porque o produtor ele entende que isso é uma forma de tirar a atividade rural da mão dele, mas não é. Isso é uma forma da gente profissionalizar a atividade rural. Então, ninguém está querendo que ele pare de administrar por conta da idade, não é isso. O que a gente quer é que essa atividade que ele tanto lutou a vida inteira para manter sólida, né, para passar e para ser conhecida, que ela continue pelas outras gerações. Só que isso, infelizmente, quando ocorre o falecimento, por muitas vezes essa atividade rural ela se perde durante o processo de inventário, muitas vezes porque não há um gestor da fazenda, porque não há uma administração forte ou porque os filhos não têm interesse nenhum. O que acontece muito lá no escritório? O produtor ele procura a gente, um filho é advogado, o outro filho é médico, o outro filho não mora aqui no Brasil, e aí, com quem que vai ficar a fazenda? Então a gente estabelece um contrato, geralmente um filho é mais envolvido com a atividade. Então, geralmente, esse filho ele vai permanecer tocando a atividade, os outros vão ter as cotas sociais, vão ter a retirada também, mas essa atividade ela não vai se perder, né? Então, a gente costuma dizer que isso é uma preservação da atividade, né? O que a gente quer é manter aquela fazenda ativa, aquela propriedade ativa, a gente quer que aquilo se mantenha funcionando, né? E que o falecimento demore muito para ocorrer, mas que quando ocorra, haja, né, uma tranquilidade por parte da família em saber que a renda está preservada, né, e que algumas situações extraordinárias também já possam estar previstas tanto no contrato quanto num documento que a gente chama de governança familiar. Que muitos litígios, Marcelo, a gente consegue deixar estabelecido nesse protocolo, é uma espécie de protocolo familiar, né? Então, nesse protocolo, a gente consegue prever se eu posso vender ou se eu não posso vender, se os outros irmãos têm que concordar, se houver briga entre os irmãos, a palavra de quem vai prevalecer, ou se a gente vai buscar um caminho da arbitragem, que é muito utilizado nesses casos. Então, a gente não vai para o Poder Judiciário, a gente vai recorrer a um tribunal de arbitragem. Então, tudo isso a gente consegue resolver. Parece ainda uma outra língua, mas cada vez mais o produtor vem se aproximando e vem percebendo que a holding, ela vem para somar e não para subtrair. Você, na entrevista passada, disse
que este será um dos focos do escritório em 2022. Sim, nós já temos algumas atuações em holdings, né, para famílias aqui do interior, né? Nós temos parcerias também em outros estados, tudo de modo a aperfeiçoar cada vez mais a holding e trazer uma economia tributária muito grande, porque ela traz uma economia. Né? Então, nós analisamos primeiramente o imposto de renda do produtor. Né? A gente pede o imposto de renda e verifica quanto ele está pagando de tributo hoje. E aí a gente faz uma simulação para ele, com a criação dessa pessoa jurídica, quanto vai ter de economia patrimonial. Então, eles já se animam aí. Né, eles já verificam que é uma diferença muito grande. Isso que eu ia perguntar. Ela na maioria dos casos, ou em quase todos, é significativa. É uma economia muito grande para o produtor. Então, às vezes, o que interessa a ele não é nem tanto planejamento sucessório, porque ele fala, não, minha família tá ok, a minha família é sólida, eu acho que eu não vou ter problema. Pense isso agora, né? Mas ele fala, acho que eu não vou ter problema, mas eu quero essa economia tributária. Então, a gente apresenta esse estudo e é o que a gente costuma dizer lá no escritório. A gente só recomenda a holding quando todos os benefícios superam os malefícios, porque às vezes demanda, né, uma estrutura. Eu vou abrir uma pessoa jurídica, vou ter que ter ali um contador me auxiliando, algumas coisas vão ser diferentes. Então a gente costuma dizer que quando o produtor ele está bem seguro e quando a família inteira está de acordo, é um benefício muito bom. Eu ia perguntar exatamente isso. Existem riscos, mas isso depende mais do perfil da família ou não? Do ponto de vista legal, existe algo que seja inseguro? Não é que é inseguro, mas eu vou ter um recolhimento de imposto um pouquinho alto agora no começo para constituir essa pessoa jurídica, né? Existem recursos para tentar isenções, né? Mas ainda é uma coisa um pouco incerta. Então eu vou ter um recolhimento um pouco alto agora e vai depender um pouco da atividade principal daquele produtor, de qual vai ser a continuidade no negócio ou não. Porque às vezes eu tenho uma propriedade, eu falo, mas daqui a pouco eu quero vender. Mas ela vai estar integralizada numa pessoa jurídica. E aí eu vou ter ganho de capital, eu vou ter que pagar um imposto muito maior do que eu teria que pagar agora. Então nós temos esse cuidado de orientar, olha, essa propriedade do senhor, em que o senhor exerce a atividade rural, a intenção é que ela permaneça na família? Muitas vezes eles falam que sim, mas existem alguns casos, mas eu já tenho proposta para vender. Então talvez não seja interessante você integralizar essa propriedade na holding. Então nós temos esse cuidado de analisar todas as propriedades daquele produtor e perguntando caso a caso para que ele não tenha depois que ser surpreendido com pagamento aí de tributo em cima do ganho de capital. Né, porque vai integralizar por um valor, depois vai vender por um valor muito superior. Então, nós temos esse cuidado. E também, nós costumamos fazer reunião com a família inteira. Né? Porque isso envolve blindagem patrimonial, isso envolve genros e noras, né? Então, às vezes, o pai e a mãe, eles estão de acordo, mas os filhos não, porque isso vai envolver também o patrimônio da pessoa que ele está casado ou não, né? Às vezes as pessoas perguntam, mas qual que é o regime de bens, então, que eu devo adotar? Então, isso já envolve a parte do direito de família. Então, não é uma coisa rápida, né, de montar a holding, chegar lá no escritório, eu quero diminuir tributo, eu vou montar a holding. Não, mas os reflexos que a holding traz para toda a família, eles têm que ser analisados caso a caso. Em se tratando de filiados do CIRAM, eu vou voltar sempre no mesmo assunto porque vocês prestam serviços para o sindicato. No caso de consulta simples, não é cobrado quando o produtor é associado. No entanto, se ele definir pela continuidade dessa ação, desse processo, aí sim é um custo à parte. Isso. Nós vamos dar as orientações gerais da holding e até fazer uma pré-análise daquilo que ele tem, daquilo que ele poderia ter. Mas, por exemplo, para eu fazer um estudo profundo de economia patrimonial, né, e até de pré-constituição da holding, isso demanda um tempo e eu vou precisar entregar um material para ele. Então, isso vai ser cobrado. É um valor diferenciado para quem é associado. Né? Mas esse valor para fazer o estudo mais aprofundado, ele é cobrado. Agora, para ir lá fazer uma consulta, para a gente dar aquela visão geral de como a holding dele vai funcionar, isso aí ele pode ir lá no escritório conversar tranquilamente conosco. O associado. Isso, o associado.